Vocês estão vendo minha tela. Integração de funções de duas variáveis. Pronto. Então vamos começar. Bom, então eu coloquei aqui como uma primeira imagem para a gente relembrar a integração em uma variável, né? Lembrando que a integral de uma curva acima do eixo x, ela nos retorna a área entre essa curva e a reta x, né? Lá em cálculo 1 a gente divide o intervalo do x aqui em n intervalos iguais e nós consideramos aqui a altura dada pela função f de x e com isso nós formamos aqui retângulos, né, com comprimento de base iguais, né, e altura dependendo da função, e somando a área desses retângulos a gente tem uma área aproximada entre a curva e a reta x, e tendendo esse número de retângulos para infinito, né, a gente vai ter um somatório infinito aqui, que vai ser dado pela altura de cada retângulo, que é f de xi, vezes ΔX, que é o comprimento de cada retângulo desse, que está tendendo aqui para zero, e a gente interpreta esse ΔX aqui indo para zero como sendo a forma em que x está variando, né? E com isso a gente define integral em uma variável. Então a mesma ideia a gente vai utilizar aqui para calcular volume, ou seja, né, a gente vai chegar à integral de função de duas variáveis com essa ideia de volume, certo? Então nós temos aqui uma função de duas variáveis f de x e y, e como a gente já viu nas aulas anteriores, essa função ela nos dá uma superfície em 3 dimensões, e essa superfície ela é limitada pelo domínio dela ou por uma região aqui, né, que foi chamada de R. Claro que essa região aqui pode ter qualquer forma, a gente vai ver mais adiante, mas por enquanto, de uma maneira mais simples, a gente vai considerar essa região aqui de forma retangular, certo? Então, se eu tenho aqui uma região de forma retangular e considero a minha função f de xy apenas dentro dessa região aqui, ou seja, minha região é o domínio da minha função, então eu vou ter essa imagem aqui, né, limitada por essa região, certo? Então, digamos que nós queremos saber aqui o volume formado, né, gerado, digamos assim, entre a minha função f de xy e o seu domínio aqui, que é a sua região R, né? Onde as bordas aqui você pode imaginar como sendo planos, passando aqui pela a linha da sua região, perpendicular ao plano XY, né, fechando uma caixa aqui, na verdade, onde nós vamos ter uma superfície, digamos assim, que varia, né, não linear, apenas na parte da superfície, né? E aí a ideia é a seguinte, ó. Você tem aqui o seu x variando de A até B, e aqui você tem o seu y variando de C até D, certo? E aí nós vamos pegar pontinhos aqui dentro desses retângulos, ó. Como eu tenho x variando de A até B, eu vou dividir esse x aqui em m partes,
certo? Em m partes. E eu vou dividir o meu y aqui, que vai de C a D, em n partes, certo? Então, com isso aqui, nós vamos ter m vezes n retângulozinhos aqui, certo? E dentro de cada retângulo desse aqui, né, eu vou marcar um pontinho aqui, onde cada pontinho desse aqui, obviamente, é um ponto do meu domínio, certo? Então, cada ponto desse aqui nós podemos representar pelo par ordenado x, y, j e y e j, onde o i está se referindo aqui, está se referindo à posição do meu x aqui, e o meu j aqui está se referindo à posição do meu y, tá? Então, o i aqui ele assume os índices 1, 2, 3 e assim por diante. E o meu y, ele também assume os índices 1, eita, e o meu y aqui, ele assume os índices 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Então veja o seguinte, se eu divido, né, a minha região aqui em m vezes n retângulozinhos aqui, se eu considero cada retângulozinho desse aqui e considero uma altura aqui, ó, onde essa altura aqui ela é dada por f de x e j, y e j, certo? Então, eu posso calcular essa areazinha aqui desse retângulozinho aqui e multiplicar por essa altura, e vou ter um volume de um paralelepípedo aqui, ó, bem comprido, certo? Então, se eu tenho m vezes n retângulozinhos aqui, e para cada um deles eu tenho uma altura aqui, e multiplico pela altura, eu vou ter o volume de cada paralelepípedozinho desse aqui, que está representado nessa figura aqui da direita, ó, certo? Então a ideia aqui é a seguinte, se eu somar o volume de todos esses paralelepípedos aqui, eu vou ter uma aproximação do volume entre a minha superfície e a região R, certo? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Então, para a gente ter uma ideia como isso funciona, eu vou limitar aqui um quadradozinho aqui 2 por 2. Certo? Eu vou aqui limitar um quadrado 2 por 2. E aí eu vou dizer a vocês o seguinte, ó, que o volume aproximado entre a minha região e esse quadradinho aqui 2 por 2, né, ele vai ser dado pelo somatório de i igual a 1 até 2 de f de x e j, y e j, vezes essa áreazinha aqui de baixo que eu vou chamar de delta A, certo? Esse delta A ele vai ser igual a delta x vezes delta y, né? Eu estou multiplicando esse comprimento daqui por esse, ó, certo? E aí vai me dar essa áreazinha aqui que eu chamei de delta A, tá? Só que quando eu fizer o somatório de variando o i aqui, só o i e deixando o j constante, eu estou pegando esses dois retângulos daqui e não estou pegando esses outros dois. Então eu tenho que fazer o somatório também em relação ao j,
certo? Eu vou pegar aqui o j igual a 1 até 2, certo? Então vamos dizer aqui que o meu x1 aqui ele vale 2 e o x2 aqui ele vale 3. Aí vamos dizer que o meu y1 aqui ele vale 4, ficou mal escrito, ele vale 4 e aqui ele vale 5. Vamos utilizar números inteiros aqui para facilitar. Então isso aqui vai ser igual. Vamos considerar aqui o j igual a 1, certo? Vamos fazer o seguinte, para facilitar aqui o entendimento, vamos considerar aqui j igual a 1 e vamos considerar aqui j igual a 2. Então, quando o j é igual a 1, fixando o j aqui, eu vou fazer o somatório do x, certo? Então eu vou ter f de x11 y11 vezes o meu delta A, certo? Mais f de x2 é o i que eu estou variando, x21 y21 delta A. E aí eu vou, né, substituir os valores aqui e vou somar. Aí depois o meu j vai para 2. Quando o meu j vai para 2, aí eu faço de novo o somatório em relação ao x, em relação ao i. Então eu vou ficar com f de x12 y12 delta A mais f de x22 y22 delta A. Agora vamos interpretar isso aqui e somar. Então, x1, esse aqui eu tenho o meu x1 e meu y1, certo? Então o meu x aqui é 2 e o meu meu x11 aqui é 2 e meu y1 aqui é 4, ó, certo? E vamos dar uma fórmula aqui para essa função que eu esqueci. Vou chamar f de xy, por exemplo, igual 2 vezes xy mais 1. Digamos que essa superfície aqui tem essa fórmula, certo? Então, para eu calcular esses valores aqui, obviamente eu tenho que definir uma fórmula aqui como exemplo, né, eu criei agora. Então, eu tenho aqui f de 2, 4, de 2, 4, né? X é 2, y é 4. Aí eu vou até calcular aqui, né, para facilitar. Então aqui eu vou colocar o resultado de uma vez aqui. Eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Né? Então está aqui 17 vezes. E digamos que o comprimento da aresta aqui, desses retângulos aqui, seja sempre 1, certo? Digamos que, como eu tenho aqui x indo de 2 a 3 e eu dividi em duas partes, o comprimento aqui é 1. E o y aqui eu tenho ele indo de 4 a 5, dividi em duas partes, então o comprimento também é 1. Então isso aqui são quadradozinhos de aresta igual a 1, cuja área é 1. Certo? Então aqui vezes 1. Mais, vamos agora, para o i aqui está mudando de 1 para 2. Né? O j é o mesmo. Então eu já fiz a área desse quadradinho aqui, agora eu estou indo para esse. Ó. O meu i variou, veio para i2 agora, certo? E meu y continua 1, certo? Então aqui eu vou ter x3, y4. Né? Então eu vou calcular aqui f de 3, 4. Então aqui, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, com mais 1, 25. Então aqui eu vou ter, né, 25 vezes delta A, que é a área que sempre se repete, que é igual a 1. Então nesse caso aqui de cima, quando eu somar os dois, eu vou ter 17 mais 25, que dá 42, não é isso? Aí agora eu vou passar o meu j para 2, aí quando eu passo o meu j para 2, eu estou vindo para essa coluna de cá, certo? Aí agora eu vou ter f de x12, é esse x daqui com o y daqui, ó. Então vai ser 2 e 5, certo? Então aqui eu vou calcular f de 2 e 5,
E vai ser aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, com mais 1, 21. Então aqui eu tenho 21 vezes 1, que é o ΔA, mais, agora eu vou vir, né, para o J igual a 2. Então eu calculei agora aqui, ó, o volume em relação a esse retângulozinho. Aí lembre-se que o meu I, o meu J agora está em 2, né? Agora o meu I vem para 2 aqui, ó, vai ser para esse próximo quadradinho aqui. Então o meu X aqui é 3 e o meu J é 5. Então eu vou calcular aqui F de 3 e 5. Então 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 5, 30, com mais 1, 31. Então aqui eu vou ficar com 31 vezes 1. Então aqui eu vou ter 21 mais 31, que dá 52. Né? Somando os dois aqui, 42 mais 52, eu tenho 94. Então, ó, considerando uma unidade de volume aqui, e considerando esse retângulozinho aqui e formando os 4 retângulozinhos aqui, eu vou ter 4 paralelepípedos desses aqui, ó, é como se fossem esses 4 aqui. Ó. Como não? É, né? Tá vendo aqui? Esses 4 aqui. Ó. Então a gente acabou de calcular o volume de cada um deles. Ó. Um deu 17, outro 25, outro 21, outro 31. Né? Fixando aqui o J, né? 71 é esse aqui, ó, e 25 é esse aqui. Né? E aqui, ó, 21 é esse, né? E 52 é esse. Claro que a função é diferente aqui, né? Pela visualização aqui, os valores seriam, né, bem diferentes. Então, somando o volume desses 4 paralelepípedos aqui, eu obtive 24 unidades. Então, essas 24 unidades é uma aproximação, certo? É uma aproximação. Então, entendido assim, quer dizer, suponho que vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa me interrompam, viu? Fique à vontade, se é ligar o áudio e interromper. Então eu exemplifiquei aqui para vocês o volume aproximado, né, restringindo essa minha região aqui a 2 quadradinhos aqui 2 por 2, certo? E fiz 2 somatórios aqui, onde um varia o I e o outro varia o J. Quando o I varia, eu estou percorrendo aqui em relação à minha reta X, certo? Eu estou variando a minha função aqui pela reta X. E quando eu vario aqui o meu J, eu estou variando o meu Y aqui, né, em direção à minha reta Y. Eu estou considerando a variação da minha função em relação à reta Y. Então, quando eu jogo essas duas variações aqui nos dois somatórios, aí eu estou percorrendo, né, todos os retângulos aqui. E quando eu multiplico pela função, eu estou obtendo a altura e, no caso, eu estou... ou melhor, a minha função aqui está dando as alturas. Então, quando eu multiplico pela área aqui embaixo, eu estou obtendo os volumes, certo? E aí, somando tudo, eu vou ter uma aproximação. Então, essa é a ideia de obter o volume aqui entre os dois. Agora, eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar não, para ficar registrado e vocês verem o que eu fiz, eu vou clonar aqui essa tela. E vou apagar isso aqui que eu fiz aqui embaixo e escrever de uma maneira geral, certo? Eu estou apagando aqui, mas ficou uma tela lá com tudinho que eu fiz igualzinho, tá? Só vou apagar isso aqui, ó. E isso aqui, já que eu vou escrever de uma maneira geral, então eu não preciso da função. Pronto. Então, de uma maneira geral, o volume aqui ele vai ser aproximadamente igual com um somatório de J igual a 1 até N, porque eu estou dividindo aqui o intervalo do Y em N partes. Somatório de I igual a 1 até M de Maria, que é a quantidade de intervalos que eu estou dividindo aqui o meu X. Né? E esses intervalos
eles são iguais entre eles, certo? Então, quando eu multiplico o meu ΔX, que é esses comprimentozinhos aqui, pelo meu ΔY, que são esses comprimentozinhos aqui, eu tenho a área ΔA, que vai ser sempre a mesma, certo? Então, quando eu pego a altura que vai ser dado pela função f, x e j, y e j, e multiplico por ΔA, que é a área de cada retângulozinho desse aqui, eu vou ter o volume de cada paralelepípedozinho desse aqui formado, ou seja, de todos esses paralelepípedos aqui. Certo? Então, isso aí eu tenho um volume aproximado. Então, vocês já estão observando aqui que isso implica que o volume exato aqui vai ser dado quando eu tomar o limite do m e do n aqui indo para infinito desses somatórios. J igual a 1 até n e igual a 1 até m de f de x e j, y e j. Ele usa o x asterisco e o y asterisco para dizer que ele está pegando esses pontinhos aqui dentro do retângulo, né, para ter uma aproximação melhor. Vezes o ΔA, mas aqui eu vou escrever ΔX vezes ΔY, certo? Que é o ΔA, né? Só para a gente interpretar. Aí agora observa o seguinte, ó. Eu escolhi outra cor aqui. Observa o seguinte, ó. Se a gente olhar só para o somatório em relação ao i, né? A gente olhar isso tudo aqui, e a gente fixando o y e considerando como variável apenas o x aqui, porque eu estou variando só o i, você tem aqui a definição de integral em relação a x. Certo? É exatamente isso aqui. Só que aqui eu tenho uma função de duas variáveis, x, y, só que eu estou considerando o y constante. Então eu tenho a mesma definição aqui de integral em relação a x. Certo? E quando você olha, vou mudar a cor, e quando você olha o somatório de fora, né, com a sua função aqui, né, variando em relação ao y, ou seja, você aqui está considerando o x constante e está considerando variando só o y, de novo, né, você tem exatamente esse somatório aqui, né, que a gente viu lá em cálculo 1, que é a definição de integral da função de duas variáveis f de x e y, só que a gente está considerando o x constante aqui e variando só o y. Certo? Deu para entender mais ou menos a ideia? E outra coisa que a gente vai, né, continuar falando. Eu posso fazer esse somatório primeiro em relação a x, né, ou seja, para cada j aqui eu faço o somatório em relação a x. Aí quando eu mudo o j, eu venho de novo e faço em relação a x. Eu posso inverter essa ordem aqui, dar no mesmo. Eu posso ir variando o i fora e fazendo o somatório do j dentro, né? Tanto faz a ordem aqui. Então, de acordo com essa ideia, certo? Isso aqui não, eu não estou definindo exatamente como deve ser, não. Isso aqui é só uma ideia da integral em duas variáveis. Então, olhando para o somatório de fora aqui, em relação ao j, isso aqui vai ser a integral de c a d, que é o meu y que está variando. Certo? E esse somatório de dentro aqui, ele vai ser a integral de a b, que é a variação do meu x aqui, né? Sempre seguindo a orientação da reta x, aqui é a orientação da reta y, né? Para a gente saber quem é o intervalo de baixo e o de cima. Da minha função f de x, y, esse ΔX aqui ele vai tender para zero, vai ser a minha variação do x, dx, e o meu y aqui está tendendo a zero, ele vai representar aqui a variação do meu y, dy. Certo? Então essa aqui é a ideia de integral em duas variáveis, que pela definição, essa integral aqui ela me dá o volume
entre a superfície e o domínio aqui da função f de xy, certo? Deu para entender mais ou menos a ideia de integral dupla? Alguém tem alguma dúvida? Certo? Então a ideia é essa. Como calcular, eu vou mostrar a vocês aqui já já, é a coisa mais fácil do mundo. É praticamente cálculo 1, certo? Deixa eu ir aqui próximo slide para ver. Então tá aqui a notação da maneira simples, né? Onde esse R aqui é a região de integração. Vou escrever aqui. Vou escrever no região de integração. Eu vou diminuir aqui para caber. Professor, Pois não. depois o senhor bota presença aí de José William, por favor. Isso é A você internet escrever. Isso é você escrever veio presente. pegar agora. Isso é você escrever presente aí que está sendo registrado. Viu? No chat, né? É. Viu? Tá certo. Obrigado, professor. Por nada. E esse DA aqui, ó. Esse DA aqui é a variação da minha área lá, que é o domínio, né? Que a gente pode interpretar aqui como dx, dy. Então, essa fórmula aqui, que está escrita da maneira mais geral, ela vai ser a integral de C a D, que é a variação do y, integral de A da B, que é a variação do x, f de xy dx dy. Certo? Foi a fórmula que a gente construiu lá. Lembrando que a gente pode inverter isso aqui, ó, vou até escrever aqui. Ele pode ser dado também pela integral de A a B em relação a x, integral de C a D em relação a y, f de xy dy dx. Certo? Isso é a mesma coisa. Eu só mudei aqui a ordem de integração. Certo? Lembrando que isso aí tudo eu vou fazer o PDF depois e mandar para vocês, feito eu fiz na última aula. Então, como exemplo, nós vamos integrar aqui essa função f de xy igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Isso aqui dá um paraboloide, né, com concavidade para baixo. E a região de integração da gente aqui é um quadrado, né? Poderia ser um retângulo, certo? Do jeito que a gente definiu, pode ser quadrado ou retângulo. Sobre uma região qualquer, a gente vai ver mais adiante. Por enquanto a gente só está considerando aqui regiões retangulares, certo? Então vamos resolver essa integral aqui. Então vamos utilizar a fórmula, certo? Dá para fazer direto aqui. Então, calcular essa integral nessa região aqui é calcular o volume, né? Você pode colocar o V aqui, ou então, para indicar que é volume, eu simplesmente calcular a integral. Então eu vou seguir essa equação daqui, certo? Na verdade, você pode, nesse exemplo aqui, como os intervalos de integração são o mesmo para x e y, né? Aí se você começar por x ou por y aqui, você não vai precisar trocar os intervalos de integração que são iguais, né? Mas vamos deixar o y fora. Então, variando aqui de 0 a 2. E vamos colocar aqui dentro a variação do x, que é também de 0 a 2. De f de xy, que é a minha função. 16. Eita, peraí. 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado dx dy. Como é que a gente calcula isso? A gente está calculando a integral aqui primeiro em relação a x. Então o que é que a gente faz? A gente mantém a integração em relação a y do jeito que está, considera y uma constante e integra em relação a x. É a ideia inversa da derivada parcial, né? Onde a gente considera um constante e trabalha em relação a outra variável, certo? Então é isso que a gente vai fazer.
Então eu vou repetir a integral de fora, que é a integral de 0 a 2, em relação a y. E vou resolver aqui em relação a x. Então eu vou construir aqui as primitivas da minha função em relação a x. Então aqui eu vou ficar com 16x, que é a primitiva de 16. A primitiva de menos x ao quadrado vai ser menos x à terceira sobre 3. E a primitiva de 2y ao quadrado, considerando y constante, isso vai ser menos 2y ao quadrado vezes x. Esse termo aqui todinho ele é constante. E essa variação aqui da integral de dentro, ela está indo de 0 a 2, né? A variação do intervalo de integração. E o dy, né? Eu não estou mexendo na integral de fora. Eu resolvi aqui a integral de dentro, certo? Então, continuando aqui, né, me desculpe aí quem coloca um som no carro para estar batendo a lata do carro, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, resolvendo aqui dentro, eu vou ficar com 16 vezes 2, né? Menos 2 à terceira sobre 3, menos 2y ao quadrado vezes 2. Aí aqui eu continuaria menos, aí 16 vezes 0, menos 0 ao cubo, menos 2 vezes y ao quadrado vezes 0, né? Só que o zero vai zerar todos esses termos aqui, então não vou escrever. Se não fosse zero, eu tinha que fazer, certo? A gente vai ver mais exemplos adiante, sem ter esse intervalo aqui igual a zero, e a gente tem que fazer de qualquer maneira, não tem para onde correr. dy. Então, continuando aqui, nós vamos ter a integral de 0 a 2 de... Então, vamos resolver isso aqui, ó. 16 vezes 2, 32. Menos 2 à terceira é 8, né? Então, 8 terços. Menos, aqui 2 vezes 2, 4. 4y ao quadrado dy. Então, quando você responde a integral de dentro, nesse exemplo aqui, em relação a x, o que é que vai acontecer quando a integral é definida, obviamente? Né? A variável x aqui ela foi resolvida, ela desaparece, você só fica com a variável y ou constantes. Né? E aí agora só é a gente integrar em relação a y. Vamos simplificar aqui ainda essa constante aqui, né? Integral de 0 a 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 32 dá 96, né? 96 menos 8, 88, né? Então 88 terços. Se eu tiver errado aí me corrijam, né, por favor. Então, fazendo a primitiva aqui em relação a y, a gente vai ter 88 terços vezes y menos 4y à terceira sobre 3, né? De 0 a 2. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Tem. Então, isso aqui vai ser igual a 88 terços vezes 2 menos 4 vezes 2 à terceira sobre 3 menos, aí 88 terços vezes 0 menos 4 vezes 0 à terceira sobre 3, vai zerar isso tudo, eu não vou escrever para o zero, certo? Então, isso aqui é igual 88, 16, vai 1, então 176, né, sobre 3, menos 2 à terceira é 8, né, 4 vezes 8, 32, 32 terços, então isso aqui é igual a 144, né, 6 menos 2, 4, 7 menos 3, 4, tá certo. 144 terços. Deixa eu dividir aqui só para ver o valor aproximado disso. Aproximado não, exato, né? Tá certo, pessoal, essa conta tá, né? Tá. Dividido por 3 é dividido por 3, isso aqui é exatamente igual a 48.
certo? Então, antes de eu continuar, todo mundo entendeu aqui como eu calculei essa integral dupla, né? Alguma dúvida, alguma dificuldade para entender, né? Então, observem que integrar em duas variáveis é praticamente a mesma coisa que integrar em uma variável. Você considera a variável de fora constante, integra em relação à de dentro. Terminou, você vai para a variável de fora, integra, acabou-se. Né? Como se você estivesse resolvendo duas integrais em uma variável, uma dentro da outra, né? Uma depois da outra. Davis colocou ali, mais fácil do que parece, realmente. É muito fácil, né? Integrar em duas variáveis, muito fácil. A mesma coisa que integrar em uma variável. Na prática eu acho, né? Certo? Então vou seguir adiante. Eu coloquei aqui nessa próxima figura umas figuras que o livro cria lá desse exemplo, certo? Só para a gente amarrar mais ainda essa ideia de integral de duas variáveis. Tá aqui, ó. Isso aqui é um paraboloide com concavidade para baixo, só que ele está limitado aqui pelo quadrado 2 por 2, ó. Certo? E aí lá no livro ele aproxima por 4 paralelepípedos aqui, ó, certo? Aí depois ele aproxima aqui por 16 paralelepípedos e aí ele soma o volume de cada um, ó, deu 41,5. Aqui ele divide em 64 paralelepípedos e soma o volume dos 64 e ele foi para 44,876 de volume aproximado. Aqui ele já usa 16 ao quadrado é quanto? Ele usa 256 paralelepípedos, ó, e soma o volume desses 256 paralelepípedos e chega ao volume próximo de 46,46875. Só para exemplificar a aproximação, certo? E aí, tendendo esse número de paralelepípedos para infinito, a gente chega ao volume exato, que é de 48 unidades, que a gente acabou de calcular agora. Certo? Então, isso aí só para completar a ideia que a gente construiu de integral dupla e comparar com o que a gente acabou de resolver. Certo? Observação: como calculamos a integral dupla separadamente, então as propriedades da integral de função de uma variável são as mesmas para a integral em duas variáveis, né? O que é uma lógica bem óbvia, né? Se nós integramos como se fossem funções de uma variável separadamente, né? Primeiro em relação à variável de dentro, depois em relação à variável de fora, então todas as propriedades que a gente viu em cálculo 1 para integrais em uma variável estão valendo aqui para integrais de duas variáveis, do mesmo jeito, certo? Isso aqui já simplifica muita coisa. Então agora a gente vai, já que a gente, né, entendeu como é a integral em duas variáveis e entendeu como integrar sobre regiões retangulares, a gente vai aprender a integrar sobre qualquer região, ou seja, regiões não retangulares, certo? Então, para a gente ver isso, a gente vai dividir a região aqui em dois tipos. E o primeiro tipo aqui é o tipo 1, certo? O tipo 1 ele indica o seguinte, ó. Eu vou construir aqui uma seta. Vou mudar aqui até a cor. Então a gente vai observar essa região do tipo 1 da seguinte maneira, ó. O y aqui ele vai variar, o x aqui ele vai variar entre dois valores a e b, né? Ele vai variar da mesma maneira que num retângulo, ele vai variar entre dois valores e pronto. Só que o y não, o y ele vai variar de uma função g1 até uma função g2, certo? E essa ordem aqui segue a direção do eixo y. A primeira função é a que está mais embaixo, a segunda é a que está mais em cima, certo? Aqui também, ó, mesmo que você obtenha essa função aqui de uma mesma fórmula, você vai dividir ela aqui em duas, né, onde você vai ter aqui a de baixo, que a gente chamou aqui de G1, e a de cima aqui de G2.
E aqui do mesmo jeito, né? Essas duas funções aqui, elas estão limitadas exatamente pelas retas perpendiculares à reta x aqui passando pelo ponto A e B, ou essa limitação do A e do B aqui, do intervalo do x, pode ser dado pela interseção de duas curvas. E aí você tem a curva de baixo G1, né, e a curva de cima G2. Certo? Ou seja, o meu y está variando entre duas funções. E como a gente está no plano aqui, a gente está pegando essas funções aqui em função de x. Certo? Então todo mundo aqui está variando em função de x. O x em relação a ele próprio, o y em relação a x. Né? E a função, como é uma função de f de x e y, apesar de ser duas variáveis, na verdade só quem está variando aqui é o x. Certo? Então essa aqui é a região do tipo 1. Então como é que fica a integral da gente? Ó? Então o domínio de integração da gente x e y, a gente tem um x variando de a a b, feito a gente olhou lá nos gráficos agora, e o y está variando entre duas funções, G1 e G2. Certo? Então quando a gente substitui aqui na fórmula de integração, ó, presta atenção, ó, como o x e y está variando entre duas funções aqui, então a gente tem que integrar primeiro em relação a y. Por quê? Porque o intervalo de integração de y aqui não é mais dois números, e sim duas funções. Certo? E essas funções aqui, elas são em funções de x. Então, quando a gente integrar aqui em relação a y, essas funções de x aqui, elas vão jogar mais variáveis x aqui dentro dessa função. Certo? E aí eu vou ter todas a minha função, quando eu integrar em relação a y, eu vou ter a minha função aqui só em função de x, para depois integrar por último em relação a x. Certo? Então, essa função, se y aqui está variando entre duas funções, eu tenho que integrar primeiro em relação a y. Nesse caso aqui, eu não posso jogar a variável y para fora e integrar primeiro em relação a x. Por quê? Porque o intervalo do y depende do x. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho que integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Certo? Vamos ver num exemplo aqui, que vai ficar mais claro, né, como integrar sobre uma região genérica. Tá? Então aqui a gente vai calcular a integral dessa superfície x mais 2y, isso aqui dá um plano, né? dA, onde a região de integração, né, que vai dar esse dA aqui, ele está entre as parábolas 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado. Está aqui a minha parábola 2x ao quadrado, e aqui está a minha parábola 1 mais x ao quadrado. Primeiro detalhe aqui, quando a gente vai integrar em função de duas variáveis, é sempre aconselhável você desenhar o seu domínio de integração, certo? Para não confundir quais são os intervalos. Essa figura aqui eu peguei lá do exemplo do livro, né, mas digamos que a gente não tivesse ela. E aqui no exemplo, ele não dá qual é a variação do x. Ele só está dizendo que a região de integração está entre duas parábolas. Então a gente tem que descobrir aqui, ó, quem são os valores do x aqui, ó, que na figura a gente já está aqui com menos 1 e 1. Certo? Como é que a gente determina isso? A gente iguala as duas curvas, faz a interseção das duas curvas, né? Então a primeira é 2x ao quadrado e a segunda é 1 mais x ao quadrado. Né? Quando a gente iguala as duas curvas, a gente vai obter a interseção. Então, passando esse x ao quadrado para cá, a gente fica com x ao quadrado, passa esse 1 para cá, menos 1 igual a 0. Então, x aqui ele pode assumir dois valores, né? Menos 1 e 1 aqui, né? Você vai obter a igualdade. Então, para x igual a menos 1, você pode substituir o menos 1 tanto na primeira como na segunda equação e vai encontrar que y é igual a 2. Né? E para x igual a 1, você substitui qualquer uma das curvas, você vai encontrar y igual a 2 também. Então aqui você encontrou os dois pontos de interseção. Menos 1, 2, está aqui.
né? E você encontrou aqui 1, 2, está aqui, ó. Certo? São os dois pontos de interseção das duas curvas. Então, com isso, você observa aqui que o seu x está variando de menos 1 a 1. E o seu y está variando entre duas funções, onde a de baixo é 2x ao quadrado e a de cima aqui é 1 mais x ao quadrado. Certo? Deu para todo mundo entender a interpretação do problema? Certo? Essa interpretação tem que existir antes de você começar a resolver a integral. Tem que interpretar. Então, é sempre aconselhável vocês a desenharem o domínio de integração. Se você souber desenhar na mão ligeiro, melhor ainda. Se não, você vai para o GeoGebra, vai para outro recurso gráfico e tenta fazer essa figura, né, para você interpretar a questão antes de integrar. Certo? Então vamos começar aqui. Então vamos calcular essa integral. Então o meu x é que está variando numericamente, então ele vai ficar fora, né? Vai ser a última, vou integrar em relação a ele por último. Então x aqui variando de menos 1 a 1. E o meu y aqui está variando dessa função aqui de baixo para essa de cima. Então 2x ao quadrado. E aqui em cima 1 mais x ao quadrado. E qual é a função aqui que eu estou integrando? É x mais 2y. Eu estou integrando primeiro em relação a y e por último em relação a x. Certo? Não é difícil, né, você construir essa integral, mas para não errar tem que interpretar qual é o domínio de integração. Então, continuando aqui, integrando em relação a y, eu vou repetir a integral de fora. Menos 1 a 1. Em relação a y, eu estou considerando x constante, certo? Então aqui vai ficar xy, né? X vezes y. Mais, aqui eu vou ficar com 2y ao quadrado sobre 2. Simplificando com 2 aqui, eu fico só com y ao quadrado, certo? De 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado dx, que é a integral de fora, né, em relação à integral de fora. Então isso aqui é igual à integral de menos 1 a 1. E agora eu vou fazer as substituições, né? Então aqui, ó, vou fazer detalhadamente. Então aqui, substituindo a de cima, eu vou ficar com x vezes y, que é 1 mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, que é 1 mais x ao quadrado, menos da fórmula de integração, certo? Aí aqui eu vou ter x vezes y, que aqui agora que é 2 vezes x ao quadrado, né? Então vezes 2x ao quadrado. Menos da fórmula, né, com mais daqui fica menos, y ao quadrado, onde o y agora é 2x ao quadrado, certo? Dx. Né? Então, só conferindo, x vezes 1 mais x ao quadrado está aqui, mais y ao quadrado, que vai ser 1 mais x ao quadrado está aqui. Menos da fórmula de integração, x vezes 2x ao quadrado está aqui, mais y ao quadrado, que vai ficar 2x ao quadrado está aqui. Então tá certo. Vamos baixar aqui para a gente continuar. Então vamos resolver isso aqui, né? Então eu vou ficar com integral de menos 1 a 1 de, esse termo aqui vai ficar x vezes 1x mais x vezes x ao quadrado, x à terceira, certo? Desenvolvendo esse termo aqui, eu tenho mais x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1, né? Desenvolvendo esse termo. Esse termo aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, né? Multiplicando x vezes x aqui, menos
elevando tudinho ao quadrado aqui, eu fico com 4x à quarta. Certo? Então, simplificando essa expressão aqui, a gente vai ficar com a integral de menos 1 a 1 de... Professor, não é x ao cubo não aí. Menos 2x ao quadrado. Aqui. Ah, é. Obrigado, viu? Nada. Realmente, x ao cubo. Né? É a potência daqui mais a potência daqui. Tá certo agora, né? Então, depende de cada um, eu costumo sempre pegar as potências maiores para as menores, certo? Então eu tenho aqui mais x à quarta menos 4x à quarta, eu vou ficar com menos 3x à quarta, certo? Termo à terceira eu tenho este e este aqui, então vai ficar menos x à terceira, né? Termo quadrado que eu só tenho um, né? Que é esse, então mais 2x ao quadrado. Termo linear eu também só tenho um, que é esse, então mais x. E termo independente eu só tenho um, mais um dx. Pronto, então a gente fez a integral aqui em relação ao y variando entre duas funções. Nós chegamos aqui a uma integral que a gente está acostumado lá do cálculo 1. Né? Então, continuando. Fazendo as primitivas aqui, eu vou ficar com menos 3x à quinta sobre 5, menos x à quarta sobre 4, mais 2x à terceira sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais x, tudo isso variando de menos 1 a 1. Né? Quando é um zero aqui embaixo facilita as coisas, né? Então, substituindo tudo aqui, eu vou fazer detalhadamente, né? Nós vamos ter aqui, substituindo 1, a gente vai ficar com menos 3 quintos, menos 1 quarto, mais 2 terços, mais 1 meio, mais 1, né? Tá? Professor, Pois não? não tem zero, mas pode fazer por simetria, né? Depende. E nesse caso aqui eu não aconselho não, porque o jogo de sinal aqui ele vai ficar meio bagunçado por conta do 1 aqui que é negativo, viu? É isso que a gente vai ver agora. Menos da fórmula da integração, né, Alexandre, né? E agora eu vou substituir o menos 1, viu, Alexandre? Né? Você vai ver que não é simétrico não isso aqui. Então vamos lá. E o menos 1 aqui, e você tem aqui potências ímpares e pares. Quando a potência for ímpar, o sinal menos aqui vai continuar. Quando for par, ele vai desaparecer. Então, presta atenção. Menos 1 à quinta aqui dá menos 1. Com o menos daqui dá mais. Então, eu tenho 3 quintos aqui, ó, positivo. Certo? Menos 1 à quarta dá positivo. Então, aqui eu fico com menos 1 quarto. Certo? Por isso que eu deixei para fazer o jogo de sinal por último. Menos 1 à terceira vai dar negativo. Então, eu vou ficar com menos 2 terços aqui, ó. E aqui, menos 1 ao quadrado aqui vai ficar positivo, vai dar 1 meio positivo. E aqui, menos 1 com mais aqui, menos 1. Certo? E você vê que uns termos vão zerar e outros não. Então, continuando aqui embaixo. Vamos lá. O menos aqui com o mais daqui fica menos. Então, eu fico com menos 3 quintos, menos 3 quintos, que vai dar menos 6 quintos. Menos 1 quarto aqui, ó, menos 1 quarto com o menos daqui, eu vou ficar com 1 quarto positivo. Então, esse termo aqui zera com esse. Certo? Ô professor, esse 1 quarto aí não é positivo não? Porque lá menos com menos fica mais. É não, porque ó, menos 1 elevado a 4 aqui é 1 positivo. Então, fica menos 1 quarto. Certo? Entendeu? Então, ele fica negativo mesmo. Certo? Então, menos com menos aqui mais. Então, eu vou ficar com 2 terços aqui, mais 2 terços, que é mais 4 terços. Certo?
1 meio, ó. Menos com mais aqui, menos. Aí eu vou ficar com menos 1 meio aqui, com mais 1 meio aqui, zero. Certo? E aqui eu vou ficar menos com menos mais. Então eu vou ter 1 mais 1 aqui, 2. Então só zerou aqui 2 termos. Ó. Os outros 3 não. Né? Então a gente tem de substituir, né? Tomar cuidado com o sinal aqui em relação às potências e depois fazer o jogo de sinal aqui com esse sinal aqui que vem da definição da integral, né? Certo? Da integral definida. Então isso aqui vai ser igual, vamos lá, 15, né, que é o mínimo. 15 dividido por 5, 3 vezes 6, 18, então menos 18 aqui. 15 por 3, 5 vezes 4, 20. Mais 15 vezes 2, 30. Então aqui dá 2, 32 quintos. Ou 32 quinzeavos. Tá? Então esse 32 quinzeavos aqui, ele pode ser interpretado como sendo o volume entre esse plano aqui e essa superfície e essa área aqui. Certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a essa integral? Quem quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? A integral tá tranquila, só acho meio complicado, tem que prestar atenção no jogo de sinal lá no final. Exatamente, né? Quando a gente tem uma variação aqui que é uma função, né? Não deixa de ser fácil, é mais trabalhoso. A integral ela fica bem maior, porque aí essas variáveis elas vão vir todinha para dentro da função, né? E dependendo da função aqui elas se multiplicam e tal. Então você acaba tendo mais variáveis x aqui, você acaba tendo nesse caso aqui um polinômio bem maior, né? E nesse caso aqui, como o x ele está variando de menos 1 a 1, aí a gente tem que ter cuidado aqui na hora da substituição, feito o que a gente viu agorinha, né? Para não fazer esse jogo de sinal aqui de maneira errada. Você errou um jogo de sinal desse aqui, errou a integral, certo? E aí digamos que vocês estão utilizando aí uma integral para construir um alicerce de um prédio, errou esse sinal aí, o prédio cai, vamos? Certo? Alguma dúvida, algum comentário? Mais alguém? É isso mesmo, Samuel, é trabalhoso, mas não deixa de ser fácil, né? Então isso aqui foi a região do tipo 1, certo? Vamos agora continuar aqui. Vamos agora para a região do tipo 2. A do tipo 2 é só você mudar aqui as variáveis, ó. Deixa eu colocar aqui minha setinha. A do tipo 2, quem está variando numericamente agora é o y, e quem está variando aqui entre duas funções é o x. Então o x aqui, ó, então o x aqui, ó, ele está variando de uma função h1 até uma função h2, certo? Aqui também, ó, ele está variando de uma função h1 até uma função h2. Certo? Eu coloco essa setinha aqui, esqueci de falar lá na região do tipo 1. Essa setinha aqui ela serve para você definir se a região é do tipo 1 ou 2. Por quê? Ó? Você pega essa setinha e varia ela de baixo para cima, no sentido do eixo coordenado. Vou colocar outra aqui. Ó. Quando você varia essa setinha de baixo para cima, você observa que em relação à vertical, essa setinha aqui está variando numericamente entre o meu C e o meu D aqui, ó, do Y, certo? E que a extremidade de baixo e a de cima estão variando à medida que a seta vai subindo e descendo aqui, em função de H1 e em função de H2, certo? Aqui, ó.
Essa minha setinha, quando ela vem daqui de baixo, eita, essa minha setinha, quando ela vem aqui de baixo até aqui em cima, ela está variando numericamente em função de y, e o comprimento da minha setinha, ela está variando em relação às funções h1 e h2, né, que é essa linha daqui e essa linha daqui. Certo? Deixa eu voltar lá para a região 1, só para a gente ver. Aqui, ó, né, se você vai variando essa setinha aqui na região do tipo 1, você vê que ela está variando numericamente aqui em relação ao x, né, entre A e B, e que o comprimento dela está dependendo da função de baixo, ó, e da função de cima, certo? Está variando de G1 a G2 aqui também, ó. Deixa eu voltar lá para ela. Esse programa ele já deixou já. Aqui, ó, você tem aqui a setinha, ó. Né? O comprimento dela aqui está variando de acordo com a função G1 a G2, né? E em relação a x aqui ela está variando numericamente. E aqui também. Certo? Nesse exemplo aqui, ó, tá aqui a setinha, certo? Para x igual a menos 1, ela está em 0 aqui, aí quando o x começa a aumentar, você tem essa setinha aqui, ó, que o comprimento dela está variando de acordo com a função de baixo e a de cima, certo? E aí ela segue variando até chegar ao comprimento máximo dela aqui, né? E segue variando, diminuindo aqui até chegar ao comprimento zero aqui, né? Então essa setinha percorrendo esse caminho aqui de x de menos 1 a 1, ela está variando numericamente. E a altura dela aqui, a base vai depender da função de baixo, e a extremidade de cima aqui vai depender da função de cima, certo? A região do tipo 1. No tipo 2, essa setinha ela já está na horizontal, né? Onde ela vai variar numericamente em relação a y. Em relação a x, ela vai variar entre as funções h1 e h2, certo? Aí o que é que muda aqui na fórmula? Como o meu x está variando entre duas funções, eu tenho que integrar primeiro em relação a ele, certo? X está variando de h1 a h2, né, em função de y. Y está variando numericamente. Então, como y está variando numericamente, a integral dele vem para fora. Y está variando de c a d, dy. Certo? Essa é a única diferença quando a região aqui é do tipo 2. Certo? Deu para entender aí sobre região tipo 1, tipo 2? Com esses dois tipos de região, você integra sobre qualquer região. Qualquer região você consegue transformar ela no tipo 1 ou no tipo 2. Qualquer uma. E mesmo a sua região sendo complicada, você ainda pode quebrar ela em duas regiões. E essas duas regiões essas duas sub-regiões que você criou, você pode utilizar, dependendo do gráfico lá, região tipo 1 ou região tipo 2, integrar e depois somar. Certo? A gente vai ver isso com um exemplo. Então veja o seguinte, ó, eu tenho aqui esse exemplo que no livro ele resolve primeiro como região do tipo 1. Ele está pegando aqui a setinha, variando numericamente para o x aqui, e o y está variando de uma função a outra. Só que primeiro a gente vai transformar isso aqui numa região do tipo 2. A gente vai considerar aqui a setinha... Eita. Aí. A gente vai considerar aqui a setinha do tipo 2, viu? Que ela está variando numericamente em relação a y. E em relação a x, ela está variando de acordo com essas duas funções. Depois a gente vai respondê-la também como sendo uma região do tipo 1, para exemplificar
que tem regiões que tanto faz você responder pelo tipo 1 como pelo tipo 2. Tem casos que fica mais fácil você escolher uma ou outra. Nesse caso aqui não vai dar muito diferente não, certo? Como se fazer a integral, né? O resultado tem que dar o mesmo. Então vamos lá. Então, considerando essa região aqui do tipo 2, né, vamos construir aqui o domínio de integração, né, só para a gente entender. Então, eu vou ter todos os pontos x, y aqui, tal que, ó, como eu considero do tipo 2 aqui, o meu y ele está variando de 0 até 4, ó, certo? Aqui, ó, 4, aqui é o ponto 0, 0, né? Então, o meu y aqui está variando de 0 até 4. E o meu x, ó, você olha a direção da reta x. Ó. Quem é a função de baixo aqui, ou da esquerda, né, em relação à reta x aqui, é a reta 2x. Ó. Que vai até essa parábola aqui, que é x ao quadrado. Né? Então, o meu x está variando entre duas funções, só que isso aqui está errado, eu escrevi errado. E o meu y está variando de 0 a 4. Por que eu escrevi errado? O meu x ele tem que estar como função de y, certo? Nesse caso aqui. Então deixa eu apagar. Então nesse caso aqui a gente fica com x igual a y meio, né? E nesse caso aqui a gente fica com x igual a raiz de y. Certo? Então x está variando da de baixo aqui, que é y meio, até a função da direita aqui, que é a raiz de y. Ou y elevado ao meio, né? Tanto faz. Então está escrito aqui o nosso intervalo de integração, agora só é a gente utilizar a fórmula. Certo? Eu vou começar aqui por cima disso mesmo, para caber aqui as duas soluções. Então vamos lá. Integral numérica em relação a y, então vai ficar fora aqui, de 0 a 4. E x está variando entre duas funções, y meio, raiz de y. Certo? Qual é a minha função? X ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é um paraboloide, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui é o x que está variando entre duas funções, então dx. E aqui é o y que está variando numericamente, então dy. Certo? Montei aí a integral. Vamos resolver. Então isso aqui é igual. Uma coisa que a gente pode fazer, que vocês podem fazer na solução de vocês para simplificar, é o seguinte. Ó. Você pode pegar e isolar só a integral aqui de dentro, resolver ela separadamente e depois jogar ela aqui, que é o que eu vou fazer agora, certo? Então eu vou resolver essa integral aqui, que eu vou chamar ela de A, certo? Então eu já vou fazer as primitivas aqui, ó, em relação a quem? A x. Então aqui vai ficar x à terceira sobre 3, e y aqui eu considero constante, então mais y ao quadrado vezes x. Onde esse x ele está indo de y meio até raiz de y, certo? Não estou escrevendo a outra integral aqui, porque eu estou respondendo só a de dentro, e a escrita fica até reduzida, certo? Então vamos resolver isso aqui. Então eu vou ficar com o x aqui substituindo raiz de y. Raiz de y é a mesma coisa que y elevado a 1 meio, então y elevado a 1 meio elevado à terceira aqui, eu vou ficar com y elevado a 3 meios, certo? Mas aqui eu vou ter y elevado a, ou não, aqui eu vou substituir por y elevado a 1 meio, que quando eu multiplico aqui, eu vou somar com esse expoente, né? Então eu vou ficar com y elevado a 1 meio mais 2, que dá y elevado a 5 meios, né? Certo? Tá certo isso aqui, pessoal? Tranquilo? Então, ó, eu resolvi a integral de dentro. Tá? E obtive essa expressão.
Aí agora eu vou, né, continuar aqui substituindo. Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 4. De quem? Do que eu resolvi aqui. Y elevado a 3 meios sobre 3 mais y elevado a 5 meios dy. Certo? É uma maneira de simplificar, porque aqui eu não precisei repetir a integral de fora. Né? A gente simplificar a escrita, né? E eu acho que fica até mais organizado. Né? Mas aí depende de cada um, se responde da maneira que achar melhor. Então vamos calcular essa integral agora, né? Eu vou continuar aqui embaixo, estou vendo que não vai caber ali. Então, fazendo as primitivas aqui, eu vou ficar com... Professor, Pois não? não faltou ali não multiplicar por y dividido por 2, diminuindo na integração. Ah, que eu coloquei, eu substituí só o y aqui, não foi? Foi, só substituiu a raiz. Então aqui... Então aqui é dividido por 2, não é isso? Porque aqui fica y sobre 2, né? Aí esse 2 está aqui. Peraí, tá errado isso aqui. Completamente errado. Peraí. Deixa eu fazer de novo. Completamente errado isso aqui. Né? Faltou substituir sim, né, em relação a y meio. Então vamos de novo. Eu vou fazer detalhadamente, certo? Eu fui fazer rápido aqui e acabei me confundindo todinho. Então eu tenho aqui o x que eu vou substituir por raiz de x, ou y elevado a 1 meio, elevado à terceira, certo? Sobre 3. Mais y ao quadrado vezes o x aqui, que é y elevado a 1 meio, ou raiz de y, né? Certo? Faltou o menos aqui, substituiu o y sobre 2, que, né, me lembraram agora, quem foi, nem lembro. Então isso aqui vai ficar menos y meio a terceira sobre 3. Estava muito fácil, né? Menos da fórmula com o mais daqui, né? Fica menos y ao quadrado vezes y sobre 2. Né? Tá certo agora? Imagine, né, você esqueceu um sinal para educar, imagine fazer uma besteira dessa que eu estava fazendo, né? Nada daria certo, né? Então aqui, a potência de potência, eu vou ficar com y elevado a 3 meios sobre 3. Aqui, multiplicação, eu vou somar as potências, então aqui eu vou ter y elevado a 5 meios, né? Menos aqui eu vou ter y a terceira sobre 2 a terceira, que é 8, né? Esse 3 aqui está dividindo essa fração, eu multiplico pelo inverso, certo? Esse 3 vem para cá como terço. 3 vezes 8, 24. Eu já vou escrever aqui para não ficar muito grande. Eu vou fazer o produto aqui já, certo? E agora esse termo aqui vai ficar menos y a terceira sobre 3, né? Ou sobre 2. Tá certo agora, pessoal?
Tá certo agora, tem mais nenhum erro não. Então tudo isso aqui, né, é resultado, né, da minha integral aqui de dentro. Então agora eu vou substituir. Então isso aqui vai ser... isso aqui está errado, né? Então isso aqui vai ser integral de 0 a 4. Disso tudo aqui, eu vou somar esses dois aqui para tentar diminuir esse polinômio. Então a gente vai ficar aqui com y elevado a 3 meios sobre 3 mais y elevado a 5 meios. Isso aqui vai dar menos 24 aqui embaixo. Fazendo aqui o mínimo, né? Isso aqui vai dar 1, eu vou ficar com menos 1 aqui. 24 dividido por 2 dá 12. Vai dar menos 13, né? Então, menos 13y sobre 24. dy. Tá certo agora, né? Então, vamos continuar aqui embaixo. Elevado ao cubo. Quem está elevado ao cubo, Samuel? Ah, sim, é aqui, né? Deixa eu escrever isso aqui de novo. Ficou bem horrível. Y à terceira. Esqueci do 3 aqui, né? Obrigado. Tá certo agora, né? Vamos continuar. Então vamos fazer essas primitivas aqui. Então aqui a gente tem 1/3 vezes y fazendo a primitiva aqui de y elevado a 3 meios, somando com 1, a gente vai ficar com 5 meios, né? Dividindo por 5 meios, aqui fica 2/5, certo? Fazendo a primitiva desse aqui. Mas, aqui a gente vai ficar com y elevado a 5 meios mais 1, vai dar 7 meios, né? Dividindo por 7 meios, aqui fica 2/7. Eita, 2 feio da... Certo? Aqui a gente tem 13/24 y elevado a quarta, né? Sobre 4, não é isso? Tudo isso de 0 a 4. Tá certo? Eu acho que tá, né? Vamos continuar aqui. Então, antes de substituir, ou a gente substitui logo? Vamos fazendo essas continhas aqui e substituindo. Aqui eu vou ficar com 2 sobre 15, né? 2/15. Vezes 4 elevado a 5 meios. Isso aqui vai dar, essa potência aqui vai dar um valor inteiro, depois a gente substitui. Mais 2/7 vezes 4 elevado a 7 meios menos 13/24. 24 não, vou multiplicar pelo 4 aqui já embaixo. Quatro vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 com 9, 96. Vezes 4 elevado a quarta. Menos, para o zero aqui, o zero vai zerar todos esses termos aqui, né? Então facilita quando o intervalo de baixo aqui da integral é igual a zero, certo? Então vamos tentar calcular isso aqui. 4 elevado a 5 meios é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 elevado à quinta.
Então, simplificando, esse 4 ao quadrado duas vezes, vai ficar 4 vezes 4, 16, vezes raiz de 4, que é 2, vai dar 32. 32 vezes 2, 64. Então, 64 sobre 15, né? Aqui, deixa eu escrever aqui para não me confundir. Então aqui 4 elevado a 7 meios é a mesma coisa que raiz de 4 elevado a 7, né? E a gente pode escrever como raiz de 4 vezes 4 elevado a sexta, né? Então isso aqui é a mesma coisa. Quando eu simplificar aqui com a raiz, eu vou ficar com 4 elevado a terceira, não é isso? Isso é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 4 a sexta. Então isso aqui é igual a 2 vezes 4 elevado a 6 meios, ó, certo? Então isso aqui é igual a 2 vezes 4 elevado a terceira. 4 elevado a terceira é igual a 64, né? 64 vezes 2, 128. Então, isso aqui dá 128, né? Vezes 2. Vai dar 256. Sobre o 7 daqui. Menos, se eu usar a calculadora aqui, 4 a quarta. 256 vezes 13. 3.328 sobre 96. Eu não acho interessante a gente continuar e simplificar isso aí não, certo? Isso aí dá para vocês verificam depois se está certo. O que a gente vai fazer agora é refazer essa questão, só que considerando como uma região do tipo 1, certo? É o que a gente vai fazer agora só como exemplo. Deixa eu ver se eu repeti ela aqui. Não. Então eu vou duplicar aqui essa página. E vou apagar isso tudo. E aí você já observa que dependendo do tipo de região que você escolhe, uma pode dar mais trabalho do que a outra, viu? Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu vou deixar só a região aí só para a gente comparar. Davis, você tem que trabalhar aí a autoconfiança, viu? Mas você desconfia que dá errado, você volta e olha passo por passo que você fez, vai conferindo uma calculadora para você ir conferindo, que é para você ter certeza que acertou. Certo? Você não encontrando nenhum erro, eu quero selecionar só a setinha aqui para apagar e ele não deixa. Peguei. Então, ó, vamos refazer a questão considerando ela do tipo 1, né? A setinha aqui ela está vindo, né, variando numericamente em relação a x. E em relação a y ela vai variar entre as duas funções. Vamos escrever agora esse domínio aqui como uma região do tipo 1. Isso aqui foi uma região do tipo 2. A gente vai fazer agora do tipo 1. Então, ó, o x está variando numericamente de 0 a 2, né?
E o y, ó, ele está variando da função de baixo para de cima. Então, quem é a função de baixo? X ao quadrado. E a de cima 2x. Como é que você escolhe entre as duas aqui? Ficou muito fácil. Ó. Quando você faz em relação a tipo 2, você tem aqui potência racional, né? Y elevado a 1/2, aqui você tem fração. Aqui não, ó, você tem potências inteiras, ó, e não tem fração. Então, olhando só para o domínio aqui, você já observa que esse aqui vai ser mais fácil de usar, certo? Então, montando a integral aqui, o x está variando de 0 a 2, o y está variando de x ao quadrado, tá 2x, a função é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem está variando aqui dentro é o y, então dy. Quem está variando aqui fora é o x, dx, certo? E vou fazer aquele mesmo esquema de calcular separado. Eu vou calcular essa integral aqui separada aqui embaixo. Então, fazendo a primitiva em relação a y, x aqui é constante, então eu fico com x ao quadrado vezes y, mais y à terceira sobre 3, isso aqui variando de x ao quadrado a 2x. Então, isso aqui é igual, substituindo 2x, a gente vai ficar com x ao quadrado vezes 2x, mais 2x à terceira sobre 3, menos da fórmula x ao quadrado vezes x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado elevado à terceira sobre 3, tá certo? Então, isso aqui é igual, esse aqui vai dar 2x à terceira, né? Aqui eu vou ter 2 à terceira é 8, né? Então, mais 8 terços, aqui eu vou ficar com x à terceira. Menos, aqui eu vou ficar com x à quarta, né? Menos 2 vezes 3, 6, x à sexta sobre 3. Certo? Tá certo essa integral aí, pessoal? Nenhum erro, não? Então vamos continuar. Então, substituindo aqui, eu fico com a integral de 0 a 2 disso tudo aqui, 2x à terceira mais 8 terços de x à terceira menos x à quarta menos x à sexta sobre 3 dx. Então, vamos fazer as primitivas. Isso aqui eu vou ficar com 2x à quarta sobre 4. Simplificando com 2, eu fico com x à quarta sobre 2. Aqui eu vou ficar com 8 terços vezes x à quarta sobre 4, que eu vou simplificar com esse 8 aqui, então eu vou ficar com 2 terços de x à quarta, né? Certo? Menos x à quinta sobre 5, menos x à sétima sobre 7 vezes 3 aqui, 21. Tudo isso de 0 a 2. Observe que deu um integral um pouco menor, né? Embora não deixe de ser trabalhoso. Então, continuando aqui embaixo, eu vou ficar com 2 à quarta sobre 2, mais 2 vezes 2 à quarta sobre 3, menos 2 à quinta sobre 5, menos 2 à sétima sobre 21.
Eu não vou substituir o zero porque vai zerar todos os termos. Então, isso aqui vai ser igual. 2 à quarta é 16, né? Dividido por 2 dá 8. Mais isso aqui é a mesma coisa que 2 à quinta, né? Que dá 32. Menos 32 sobre 5. Menos 2 à sétima é 128. Sobre 21. Né? E aí vocês podem tentar transformar isso num único número aí e verificar com o resultado anterior, né? E simplificar, vocês vão ver que tem que dar o mesmo resultado. Se não der, é porque tem alguma coisa errada, certo? Tem que dar o mesmo resultado. Não vou fazer. Isso aí depois vocês podem fazer por curiosidade. A intenção aqui é ver como se calcula integral sobre qualquer região genérica utilizando a região do tipo 1 ou do tipo 2. Nesse caso aqui, essa região dá para fazer tanto do tipo 1 como o tipo 2. Aqui, ó, nesse slide aqui, a gente dá um exemplo aqui de região tipo 1 e tipo 2, exemplificando mais quando a gente deve usar tipo 1 ou tipo 2. No tipo 1 aqui, essas setinhas elas são sempre paralelas à reta y, né? E elas estão variando numericamente aqui, ó, de x igual a 3 até x igual a 5. Né? Essa setinha aqui está variando numericamente de menos 3 a 5. E em relação a y, ela está variando dessa função aqui, menos raiz de 2x mais 6, até a função de cima, raiz de 2x mais 6. Vem da mesma fórmula, certo? Só que aí acontece um detalhe. Quando chega nesse ponto aqui, no x igual a menos 1, quando chega aqui no x igual a menos 1, ela muda de função. Ó. Ela passa a variar agora de x menos 1 até raiz de 2x mais 6. Então não é aconselhável você utilizar, nesse caso aqui, uma região do tipo 1 de jeito nenhum. Por quê? Se dá para resolver, dá. Vai ficar bem mais complicado, bem mais trabalhoso, vai. Mas que dá para resolver, dá. E quando você for resolver aqui, quando você for resolver dessa forma, você vai ter que dividir em duas integrais duplas. Ó. Você vai ter que responder que para x no intervalo menos 3 a menos 1, utilizando essas duas funções. E depois você vai ter que responder de x a menos 1 até x igual a 5, utilizando essa função e essa daqui. E depois somar as duas. Imaginou o trabalho que dá isso, né? Já nesse caso aqui, quando você acontece isso, você vai e tenta construir a região do tipo 2. E nesse caso aqui simplificou. Ó. Porque na região do tipo 2, o seu y ele vai variar de menos 2 até 4. Ó. Certo? Essa sua retinha aqui ela vai variar numericamente em relação ao y de menos 2 a 4. E o x ele vai variar dessa função aqui de baixo, y² sobre 2 menos 3, até y mais 1. Certo? Então fica muito mais fácil você utilizar aqui nesse caso a região do tipo 2. Então num exemplo desse aqui, né, só olhando você já sabe que vai utilizar a região do tipo 2. Nesse exemplo que a gente fez aqui em cima, você pode, né, aqui como você vê que dá para fazer tanto pela região como pela região 2, né, sem precisar dividir em duas integrais, você pode, como alternativa, construir os dois domínios aqui para a região 1, para a região do tipo 2, aqui para a região do tipo 1. E aí você observar, né, que você vai ter fórmulas mais complicadas aqui na região do tipo 2, então é mais fácil você utilizar tipo 1 aqui. Certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre como usar aí a região tipo 1 ou tipo 2? Alguma dúvida?
E agora, esse exemplo aqui vai ser o último exemplo para a gente encerrar. Esse exemplo aqui, ele mostra a você que às vezes é útil você mudar o tipo de região para calcular certos tipos de integrais duplas. Certo? Então vamos lá. Como você tem aqui uma região do tipo 1, você tem aqui o seu x variando. Isso aqui é 1, certo? O x aqui é 1. Então você tem aqui o seu x variando de 0 a 1. E você tem o seu y aqui, ó. Ele está variando da reta x igual a 0 até a função aqui x, né, y igual a x. Tá? Isso aqui vai ser a sua região de integração, né, esse triângulo aqui, certo? Só que quando você vai jogar isso na integral, ó, que já está da maneira correta aqui, espera aí, em relação a y de 0 a x. Tá certo. Do jeito que a integral está escrita aqui, ó, você tem o seu y variando de x a 1, que é essa região aqui do tipo 1, certo? Você tem aqui a função y igual a x ou x igual a y, e aqui você tem a reta y igual a 1, certo? Então aqui, ó, essa integral aqui em relação a y, o seu y está variando de x até 1, ó, certo? Então o y aqui ele está variando de x até 1. E o seu x aqui ele está variando de 0 a 1. Né? Nesse tipo de região aqui, certo? Esse aqui já é o segundo tipo, né? Tipo 1, tipo 2. Eu não sei porque ficou essa frase aqui, eu não sei se eu copiei errado. Mas nesse caso aqui é a região tipo 2, certo? Essa aqui é tipo 1. Né? Que aqui, ó, a minha setinha está variando numericamente em relação a x. E em relação a y, ela está variando de y igual a x até a reta y igual a 1. Certo? Então essa aqui é a minha região do tipo 1. Então quando eu for integrar isso aqui, ó, observa que a integral de dentro é a integral de x a 1 de seno de y ao quadrado de y. Vocês lembram de ter resolvido em cálculo 1 ou nas técnicas de integração que a gente já viu o seno da variável ao quadrado? A gente já resolveu alguma coisa desse tipo. Né? Se você for forçar a mente aí, você vai identificar que a gente nunca resolveu um integral desse tipo aqui. Não sai nem por substituição. Né? Pode utilizar as técnicas que a gente viu, né, que a gente tentou aprender, que essa integral aqui ela não sai. Não dá para resolver essa integral, certo? Então o que é que a gente faz? A gente vai desconsiderar essa região aqui e vai utilizar essa para ver como é que fica, certo? Então vamos montar essa integral aqui de acordo com essa região, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. O y aqui vai variar numericamente, né? Tá escrito errado aqui, viu? Deixa eu fazer aqui de novo. Então vamos olhar para o y variando numericamente, né? O y vai variar de 0 a 1. E o meu x aqui, ó, o meu x ele vai variar de y igual a 0 até a minha função aqui, ó, que é y, certo? Né? X igual a y, certo? Aqui, ó, y vai ser sempre x aqui vai ser a função y igual a 0, né? Que é x igual a 0, que é a própria reta y, né? Que está aqui. Até essa minha função aqui, que é y, ou x igual a y, certo?
Então como é que vai ficar essa integral aqui? Ó? Quem está variando numericamente é o y, então integral de 0 a 1, certo? O meu x está variando de 0 a y. A minha função é seno de y ao quadrado. Eu estou integrando agora em relação a x, né? Essa parte de dentro aqui. E o y é que está variando numericamente, então ele vai ficar aqui fora. Tá vendo? Eu inverti aqui a ordem de integração, certo? E com isso os intervalos mudaram, né? Da região do tipo 1 para o tipo 2, certo? E agora dá para responder essa integral. Por que dá para responder essa integral agora? Porque eu considero aqui y constante, porque eu estou integrando em relação a x. Então, seno de y ao quadrado é constante, certo? Então, colocando esse seno de y ao quadrado aqui como constante fora dessa integral aqui, eu fico com a integral de 0 a y de dx. Que dá até para responder direto, né? Então, eu vou ficar com a integral de 0 a 1. Aqui, ó, o seno de y ao quadrado é constante, certo? Então, a integral de 0 a y dx é y. E agora, vem com a integral de fora dy. Tá vendo como ficou fácil? Aí agora a gente pode utilizar a substituição. Fazer aqui u igual a y ao quadrado. Então, du, que é igual a 2y dy. Certo? Eu vou mudar o intervalo aqui, que vai ficar o mesmo, né? Quando y for 0, u é 0. E quando y for u é 1 também. Certo? De seno de u, certo? A integral do seno de u. Esse y dy, tá? Vai ser o meu du. Esse 2 vem para cá dividindo, que eu vou colocar ele aqui fora. Tá vendo como ficou fácil? Qual é a primitiva do seno? Cosseno, positivo ou negativo? Negativo, porque a derivada do cosseno é menos o seno, né? De 0 a 1. Isso aqui é 1 meio menos cosseno de 1 mais cosseno de 0. Então, isso aqui é igual a 1 meio vezes menos cosseno de 1, que eu não sei quanto é. Cosseno de 0 é 1, né? Tá aí, né, a minha integral resolvida como uma região do tipo 2. Se a gente fosse resolver essa integral aqui como uma região do tipo 1, né, a gente não sabe como resolver essa integral aqui de x a 1 do seno de y ao quadrado dy. A gente não tem como resolver essa integral aqui com o que a gente sabe, certo? Então, quando se mudou aqui a região do tipo 1 para o tipo 2, o que foi que aconteceu? Apareceu um y aqui multiplicando a função, possibilitando essa substituição aqui, que facilitou a responder a integral enormemente. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário?